Ora, portanto, vamos então dar início a este webinar. E, portanto, antes de mais, muito bom dia, e passo a dizer que também o meu nome é Bruno Tinoco, e agradeço a vossa presença em mais um webinar PSE, SPSS, webinar este que, conforme habitual, vai ser gravado para posterior alocação no nosso site e terá uma duração de aproximadamente 45 minutos. Eu informo também que, no final desta demonstração teremos um espaço de tempo reservado para esclarecer quaisquer questões que eventualmente possam ter. As questões podem ser colocadas em qualquer altura da apresentação. Por efeito, basta acederem aqui a esta janela GoToMeeting, que à partida estará aí do lado direito do vosso computador, e aqui nesta janelinha pequenina podem então colocar por escrito a questão que pretendem ver esclarecida. No final, iremos esclarecer todas as questões que nos forem apresentadas. E continuando, como agenda do webinar, iremos começar por efetuar uma breve apresentação da PSE, visto que para algumas das pessoas aqui presentes esta é a primeira interação para connosco. Depois, e antes de avançarmos para os exemplos práticos previstos, preparei alguns slides introdutórios ao tema de hoje, slides estes que serão apresentados de forma bastante breve e irão abordar a forma de como a análise preditiva potencia a relação com os consumidores e, claro, quais as melhores ações e estratégias para o efeito. No que diz respeito aos exemplos preparados, o primeiro refere-se a uma análise muito conhecida e dominada, Basket Analysis, que de forma muito resumida indica quais os produtos que são adquiridos em função de outros. E, por fim, iremos terminar esta apresentação com o desenvolvimento de um modelo preditivo que permite identificar quais os clientes que irão rescindir ou abandonar a sua ligação para com uma organização, que neste caso será fictícia. Portanto, eu até aproveito e posso adiantar que será uma empresa de telecomunicações. E, portanto, começando com a PSE, a PSE nasceu em 94, ou seja, há 20 anos que atua nesta área tão específica que é a análise e exploração de dados e que cada dia que passa ganha cada vez mais relevância em diversas organizações. Iniciámos a nossa atividade com a comercialização exclusiva em Portugal da SPSS, que entretanto foi adquirida pela IBM em outubro de 2009 e desde então que nos tornámos parceiros de negócio IBM. Desde esse ano fomos distinguidos como parceiro mais autónomo em 2011 e parceiro do ano de software IBM em 2012. Para além destes prémios, somos PME Líder desde 2009 e PME Excelência desde 2010. No que diz respeito aqui à nossa experiência, ao longo destes 20 anos, implementámos soluções de data mining e análise preditiva nas mais variadas áreas de negócio, como governo, telecomunicações, banca, distribuição e por aí fora. O mesmo se passando também com soluções de recolha e análise de inquéritos, as quais se encontram também nas mais variadas organizações. Portanto, estamos a falar de universidades, empresas, municípios, departamentos governamentais e mais algumas organizações. Prestamos também serviços de formação na utilização de software, de técnicas estatísticas, em que o SPSS, claro está, assume especial relevância. E, por fim, o desenho e a leitura ótica de questionários, bem como os serviços de desenho e alojamento de inquéritos na internet, fazem também parte da nossa atividade. Em termos de estrutura, conforme podem observar, dispomos de 4 áreas totalmente distintas. A área de consultoria analítica, que tendo em conta a importância que cada vez mais as empresas dão aos dados que dispõem, ganha também cada vez mais relevância na PSE. Depois temos também a área de trade, aqui representada por mim e é dedicada à comercialização das soluções preditivas da PSE e também
dos produtos analíticos, SPSS, I2 e Cognos, a plataforma de Business Intelligence. Depois dispomos da área de Services and Solutions, que assume a responsabilidade da formação e da implementação e manutenção de produtos e soluções por nós comercializados. E terminando, dispomos então da área administrativa para suporte financeiro e administrativo também, claro. E, portanto, agora, entrando no tema da manhã de hoje, a análise preditiva e a sua influência na relação com os consumidores. E, portanto, observamos com o presente slide, observamos como era o processo de interação de um consumidor para com uma organização, mas há cerca de 10 anos atrás. Na prática, este era composto por somente 3 etapas. A compra de produtos, a sua utilização, depois haveria ou não uma eventual necessidade de apoio e, posteriormente, mediante a sua satisfação para com o produto ou os serviços prestados, optaria ou não por dar continuidade à sua relação comercial. Portanto, poderia então comprar mais produtos. E este era o ciclo normal da interação de um cliente para com uma organização. Sucede, porém, que nos últimos anos os clientes tornaram-se, digamos que, bastante mais exigentes e o seu comportamento alterou significativamente. Aliás, conforme observamos e de acordo com estudos realizados, cerca de 76% dos consumidores não confiam nos anúncios publicitados pelas empresas, ou seja, os consumidores perderam de forma efetiva a confiança na grande maioria das organizações. Para além desta questão, existe também o atual fenómeno tecnológico, que envolve, por exemplo, as redes sociais, mas não só. Temos, por exemplo, também o caso dos agregadores de desconto, como o Groupon, ou a nível nacional, por exemplo, o Forretas, publicidades à parte, eu até sou um grande fã, mas isto são pormenores. E estes novos fenómenos deram origem a grandes alterações nos comportamentos dos consumidores e atualmente têm uma grande influência nas compras de determinados produtos e não só, também na forma de como os consumidores olham para uma marca. E para além de todas estas questões, as expectativas dos consumidores sofreram também alterações, ou seja, cada vez mais pretendem que as empresas se foquem no valor e sejam transparentes. Mas não só. Na prática exigem também ser vistos de igual forma por toda a organização. Aliás, eu pessoalmente vejo nesta descrição, nada me irrita mais do que ligar para uma empresa e em cada contacto que faço falar com uma pessoa diferente e cada uma delas tem uma diferente versão da verdade ou uma perspectiva diferente sobre quem eu sou e quais são as minhas necessidades. Mas já agora permitam-me só aqui um pormenor. Portanto, os factos que se encontram aqui descritos não devem ser vistos como barreiras a um bom relacionamento para com o cliente. Aliás, antes pelo contrário, devem sim ser vistos como uma oportunidade de negócio. Apenas é necessário adotar a nossa estratégia a estas novas exigências e que, conforme já foi referido, alteram de forma significativa a forma como os consumidores interagem para com as organizações. Vejamos como. E, portanto, conforme podemos observar no presente slide, a forma como os clientes interagem para com uma organização sofreu bastantes alterações desde há 10 anos atrás. E, para que as adversidades se transformem em oportunidades, é necessário que as organizações adotem estratégias distintas para cada uma das fases em que o cliente se situa, nomeadamente na pesquisa, na compra, na utilização, nos serviços de apoio a prestar no âmbito da sua utilização e, claro, nas recomendações ou até reclamações também sobre os produtos ou serviços que foram adquiridos. Ou seja, para cada uma destas fases devem existir estratégias distintas que permitam potenciar o relacionamento existente com os consumidores.
E qual o caminho mais adequado para ir de encontro às suas expectativas, que são cada vez mais exigentes? Pois bem, para responder a esta questão, eu começaria por apresentar um estudo publicado pela IBM, que procura demonstrar a importância de conhecer cada vez mais os nossos clientes. O que, aliás, conforme observamos, é já uma das grandes preocupações dos CEOs e dos responsáveis de marketing de todo o mundo, e que têm como principal foco para os próximos anos a promoção de uma relação de maior intimidade para cada um dos seus clientes, para assim potenciar a sua lealdade e satisfação. E para que tal seja possível, é imperativo que estas organizações, ou que estas preocupações, aliás, não se manifestem somente sobre a gestão e o marketing, mas sim sobre toda a organização. Ou seja, de forma a que genuinamente as organizações se diferenciem da concorrência e prestem serviços de excelência, são forçados a dispor de uma visão comum do cliente em todos os seus departamentos. Sejam eles as operações, o desenvolvimento de produtos, as vendas, o marketing, o serviço ao consumidor e outros mais. E se promover uma maior proximidade para com os consumidores, mais que uma estratégia ou uma necessidade, existem, por outro lado, algumas barreiras, como, por exemplo, a falta de insights, o acesso ineficiente à informação, ou até mesmo a impossibilidade de prever, e, portanto, que impedem esta tão desejada aproximação. No entanto, e para ultrapassar estes desafios, o primeiro passo é o de dispor de uma gestão efetiva dos seus dados, para de seguida poderem então explorar novas formas de os analisar e assim descobrir insights que permitam guiar as suas decisões com base em informação e assim substituindo, enfim, aquelas decisões que são tomadas com base no instinto. Contudo, a transformação do negócio não termina aqui, até porque os insights analíticos necessitam de estar onde são necessários, ou seja, no momento em que o cliente interage para com a organização. Por outras palavras, os insights analíticos obtidos devem ser disponibilizados no limite em tempo real aos colaboradores da organização e que interagem diretamente para com os clientes, para assim rentabilizar ao máximo essa mesma interação. Eu vou dar um exemplo. Imaginemos o seguinte cenário. Eu, Bruno Tinoco, entro em contacto para um call center, porque um dos produtos que tenho deixou de funcionar ou porque tenho uma dúvida que necessito de ver esclarecida. Não seria interessante que a pessoa que me irá atender, para além de dar resposta, digamos que às minhas solicitações ou questões, tivesse também informação no seu sistema de que eu me encontro em risco de abandono, soubesse o motivo pelo qual estava descontente e, ou claro está, aproveitando o meu contacto, me fizesse uma proposta adequada às minhas necessidades, com o intuito de me manter como cliente, eu a isto chamo a adoção de uma estratégia proativa. Portanto, estratégia esta que de forma resumida carece, ou aliás, exige a transformação analítica do seu negócio. E para o efeito, existe algo de extrema importância e que já referimos anteriormente e que são os dados. Os dados estão no centro de toda a organização que procura promover os níveis de intimidade e confiança para com os seus clientes. E, portanto, os sistemas de CRM tradicionais facultam-nos informação de extrema importância, como a informação sociodemográfica e também os dados comportamentais ou transacionais, ou seja, as compras e as encomendas efetuadas pelo cliente, por exemplo. Contudo, há uma questão. Esta informação não é suficiente para que tenhamos uma visão de 360 graus de cada um dos nossos clientes. Assim, uma vez mais, somos forçados a complementar os processos tradicionais com novas estratégias. E, portanto, é necessário obter informação adicional que me permita conhecer em maior detalhe o meu cliente. Ou seja,
a informação existente, ou a informação existente, deverá ser complementada com dados de interação, como por exemplo as notas de call center ou os comentários nas páginas das redes sociais. E para além destes dados, necessitamos também de conhecer os desejos e as preocupações dos nossos clientes, o que só é possível com a implementação de uma estratégia de feedback management. Tal como referi há pouco, só assim será possível dispor de uma visão de 360 graus de cada um dos nossos clientes e assim poder atuar sobre os 3 pilares de uma gestão efetiva do relacionamento com os consumidores. E estes 3 pilares são, digamos que, a atração de novos clientes, mas não é só de novos clientes, é a atração de clientes, dos clientes que nós consideramos que vão ser lucrativos, o aumento do valor dos clientes atuais e, claro está, a retenção dos clientes que, uma vez mais volto a dizer, que nos são lucrativos, porque poderão existir clientes que, pronto, não nos trazem valor acrescentado para a nossa organização e é uma questão de estratégia. Poderemos chegar à conclusão que não se justifica o investimento necessário para a sua retenção. E, portanto, claro que para cada um desses pilares existem estratégias distintas, como segmentação, recomendações e afins, mas eu não me irei alongar mais tempo nos slides e passaria então para a demonstração prevista para a manhã de hoje e que envolve a ferramenta de data mining da SPSS e da PSE e que é o IBM SPSS Modeler. O IBM SPSS Modeler tem um papel determinante na análise e exploração dos dados existentes, bem como também na exportação dos insights obtidos pelos sistemas operacionais ou por ferramentas típicas de difusão de informação, como uma plataforma de Business Intelligence. E, portanto, antes de avançar para os exemplos práticos preparados para a manhã de hoje, permitam-me apenas referir algumas das características desta ferramenta. Portanto, conforme vão poder observar, esta ferramenta permite o acesso, exploração e análise de uma elevada quantidade de dados, sejam eles estruturados ou não estruturados, e toda esta exploração é efetuada de forma bastante simples e eficaz e sem a necessidade de recorrer à programação. Isto para além de que, conforme vamos poder observar, o SPSS Modeler também auxilia o desenvolvimento da preparação de dados e, inclusive, na escolha da técnica de análise mais adequada para o modelo que estamos a desenvolver. Ou seja, perante os dados que temos, o software dá a indicação de qual a técnica de análise mais adequada para os mesmos. Mas vamos então avançar para a demonstração. Eu vou só sair aqui dos slides e vou então abrir o Modeler. E, portanto, ele já estava aberto, e, portanto, este é o IBM SPSS Modeler. Aqui, esta área branca é a nossa principal área de trabalho, podendo ser vista como uma superfície sobre a qual vamos colocar estes ícones, e estes ícones representam as operações a efetuar sobre os dados e eles têm o nome de nós. Portanto, cada um destes itens chama-se nó. Os nós distribuem-se por separadores, em que cada separador contém um grupo relacionado de nós que estão disponíveis para adicionar ao fluxo de dados. Por exemplo, reparem que o separador Sources contém os nós que o analista pode usar para ler os dados do seu modelo. Como podemos observar, o Modeler permite o acesso a bases de dados de todo o tipo e sem quaisquer tipo de exceções. Dispomos também, por exemplo, aqui do separador Modeling, com diversas operações para a modelização dos dados, como associações, segmentação, automatização, classificação. E, portanto, já agora aqui neste caso da automatização, isto era aquilo que eu estava a dizer há pouco. Portanto, neste caso o Modeler identifica, tal como anteriormente falei, qual a melhor operação a efetuar sobre os dados.
mas daqui a pouco nós já veremos a forma como esta automatização se processa. Aqui no canto superior direito podemos observar três tipos de separadores: stream, outputs e models, e na prática eles vão guardar todas as nossas streams, outputs e modelos que são utilizados ou gerados no decorrer dos nossos trabalhos. A partir do momento em que, por exemplo, um gráfico é gerado, eu, se necessitar de o consultar novamente, eu não necessito de o fazer decorrer do meu processo. Eu posso vir a esta secção dos outputs, hei de o ter aqui disponível e basta aceder ao mesmo. Já agora, aproveito para referir e para introduzir um novo termo, e há pouco falei em stream. A stream, digamos que é o processo por nós criado, ou seja, é o conjunto de nós que vamos ter aqui representados na parte branca. Apenas para concluir esta breve introdução do Modeler, aqui no canto inferior direito temos a janela de projeto. Esta permite de uma forma prática e eficaz, digamos que, organizar o nosso trabalho de data mining. As pastas desta janela, conforme podem constatar, correspondem às fases, a cada uma das fases da metodologia CRISP-DM, a metodologia standard para processos de data mining, e na prática ajudam o analista a organizar os seus processos, outputs ou outro tipo de anotações que tenha. Podemos estar a falar de um fecheiro de dados com anotações de uma reunião com um cliente ou com um colega, e pode guardá-las em cada uma destas secções para organizar melhor a sua atividade. Portanto, isto é muito útil em projetos de grandes dimensões. Mas vamos então dar início ao primeiro exemplo prático da manhã de hoje. Como já referi anteriormente, vai incidir sobre uma Market Basket Analysis, ou seja, vamos então avaliar quais os produtos que são comprados em função de outros. Para o efeito, eu tenho que começar por colocar na minha stream a minha fonte de dados, e vou então começar por adicionar aqui este nó, o nó Variable Field, e vou ter que associar a minha base de dados ao mesmo. Eu já agora aproveito para referir que esta é uma base de dados transacional, portanto, ou melhor, é uma base de dados com dados transacionais e demográficos de uma empresa fictícia da área do retalho. Eu vou selecionar o fecheiro que vou utilizar para este modelo, é este fecheiro que aqui está, e portanto está adicionado. Agora reparem que disponho, por exemplo, aqui da opção Preview. Vou carregar e posso então observar 10. Eu aqui observo somente 10 dos cerca de 1000 registros que vamos utilizar, mas contudo verifico todas as variáveis existentes. Com a opção Preview, portanto, estamos limitados à consulta dos 10 registros. Para visualizar todos os nossos dados, o Modeler dispõe de um nó específico que vou mostrar daqui a pouco, mas, portanto, apenas para ficarmos familiarizados com os dados, verificamos que dispomos, por exemplo, da variável Card ID, que diz respeito à identificação do cliente através de um cartão de fidelização. Dispomos depois de informação sociodemográfica, como o género, se tem casa, o salário, a idade, e temos também o valor que este cliente dispendeu para com a nossa organização, e os restantes dados dizem respeito aos produtos que foram adquiridos. Portanto, nós estamos a falar de um retalhista e, portanto, estamos a falar de produtos como, ou melhor, tipos de produtos, como frutos e vegetais, carne fresca, produtos diários, vegetais enlatados e por aí fora. Portanto, eu vou fazer aqui um OK e vou só mostrar aqui, por exemplo, este separador, o separador Filter, e verifiquem que é-nos possível filtrar as variáveis a introduzir no nosso modelo. Portanto, eu vou deixar tudo como está. Vou só mostrar aqui o separador Types e aqui conseguimos verificar os graus de medida atribuída a cada uma das nossas variáveis. E desde já repare, por exemplo, aqui a Card ID, que se refere ao cartão de cliente, está como contínua. Mas como a cada cliente corresponde um só número e, portanto, não há repetição, esta medida vai ter que ser alterada para typeless, inclusive para que esta variável não seja utilizada depois na modelização. E reparem também que, por exemplo, a variável
género, também necessita de sofrer alterações. Está como categórica e deverá ser alterada para nominal. Estas alterações podiam ser feitas aqui, contudo, eu prefiro adicionar um nó type à minha stream, que é um nó específico para este tipo de alterações. Ele está aqui no campo Filters Operations, vou dar 2 cliques e ele é automaticamente adicionado à minha stream ou ao meu fluxo de dados. Vou então abrir o nó e, portanto, eu vou alterar as variáveis. Só um instante. Não, aliás, eu não quero o nó filter, eu quero o nó type. Eu enganei-me no nó. Deixem-me só, onde é que ele está? Está aqui, estava ao lado. E, portanto, agora aqui sim posso, de facto, alterar as minhas variáveis. E, portanto, conforme tinha dito, a variável card ID será typeless e a variável género será nominal. E, portanto, vou clicar em OK e vou só adicionar aqui um nó table, que está aqui, e vou correr. Vou só colocar a minha stream com um bocadinho mais de espaço. Vou fazer 2 cliques, clicar em Run, e, portanto, reparem que agora, com este nó, o nó table, eu tenho acesso a todos os registros existentes e sem qualquer tipo de exceções. Portanto, tenho 1000 registros inerentes a 1000 clientes e as suas respectivas compras. E continuando com a modelização, eu recordo que o meu objetivo é o de constatar se existem produtos que são comprados em consequência de outros e proceder à identificação dos mesmos. E assim sendo, antes de avançar para qualquer tipo de análise, eu tenho que dizer ao software quais os campos que vão ser utilizados para o meu modelo. Assim, vou uma vez mais clicar aqui no nó Type e reparem que temos aqui a opção Role. Eu vou então indicar que vou utilizar todas as categorias dos meus produtos e, portanto, vou escolher a opção, vou selecioná-los primeiro, e vou escolher a opção Both, ou seja, as categorias de produtos vão servir tanto de input como target, ou variável alvo, a prever, chamemos-lhe assim. As restantes variáveis não vão ser utilizadas nesta fase e, portanto, vou selecionar a opção Known. Vou clicar em OK e agora sim posso avançar com a análise pretendida. Eu, para o efeito, vou utilizar um nó de associação. Vou então aqui a Modeling, vou escolher a opção de associação e vou escolher aqui o nó a priori. E na prática o nó a priori, ele vai-me facultar as regras de associação que se encontram presentes nos dados. Eu vou clicar 2 vezes. Vou deixar todas as opções tal e qual como elas estão, portanto não vamos complicar, e vou clicar em Run. Automaticamente, conforme vocês repararam, surgiu-me aqui um diamante. Este diamante representa o meu modelo. Eu vou fazer duplo clique sobre o mesmo e, portanto, observo desde já que existe uma grande relação entre 3 tipos de produtos. A comida congelada, os vegetais enlatados e a cerveja. Sendo mais específico, eu posso então observar que a comida congelada é comprada como consequência da cerveja e dos vegetais enlatados. Os vegetais enlatados são também eles comprados por consequência da compra da cerveja e da comida congelada. E a cerveja é também comprada por consequência da compra da comida congelada e dos vegetais enlatados. Portanto, existe aqui um grau de associação entre estas 3 variáveis, frozen meals, canned vegetables e beer, bastante elevado. Mas continuando a exploração dos nossos dados, eu vou fechar. Possivelmente, se visualizarmos estas associações através de um gráfico, temos uma visão mais clara das associações existentes na nossa base de dados e se calhar até vamos encontrar novas associações. Eu vou então desviar estes 2 nós e vou adicionar um gráfico ao meu modelo. Vou selecionar o nó Web, vou clicar 2 vezes no mesmo, vou selecionar aqui esta opção, Show True Flags Only, e vou selecionar as variáveis que pretendo introduzir. Portanto, vou selecionar somente as variáveis que correspondem aos meus produtos, começam em Fruit Vegetables e vão até ao fim.
Vou fazer um OK e vou clicar em Run. E, portanto, eu vou só maximizar e tenho de imediato a possibilidade de, como pretendido, constatar graficamente as relações existentes entre os produtos. Eu vejo desde já aqui algumas ligações interessantes para além das que vimos há pouco. Mas, por exemplo, aqui o fish e fruit and vegetables e doces e vinho. Mas eu vou tornar o gráfico ainda mais perceptível e vou proceder então à diferenciação entre ligações fortes e fracas. Por efeito, vou carregar aqui nestas setinhas amarelas. Venho aqui aos controlos. Vou escolher esta opção e agora vou configurar. Vou pôr, por exemplo, aqui 100 e aqui 90 e vamos ver. Já está. Portanto, de facto, o gráfico está mais visível e vejo, de facto, aqui uma grande associação entre fish and fruit vegetables. Portanto, clientes que compram, digamos que, se calhar, comida saudável. E, portanto, depois temos aqui os clientes que compram vinho e doces. E constatamos também aquela ligação que já tínhamos visto há pouco. E, portanto, se tivéssemos somente os dados de compra, a nossa análise terminaria por aqui. E somente com base nesta informação, reparem que são várias as decisões que podem ser tomadas com o objetivo de otimizarmos a experiência dos consumidores no decorrer das suas compras. Reparem que, com base nestes insights, podemos, por exemplo, otimizar os produtos ou o posicionamento dos produtos num espaço comercial. Ou podemos, por exemplo, criar uma promoção em que, na compra de uma garrafa de vinho, é facultado um desconto de 10% na compra de doces. Inclusive, até podia ser dado um talão no ato de pagamento. Mas isto são apenas algumas ideias, partindo do pressuposto que apenas dispomos de dados de compra. Contudo, conforme certamente se lembram, para além dos dados de compras, temos também aquela informação demográfica. E é assim, como analista que é analista, é curioso e gosta de explorar os dados de diversos prismas, então se calhar vamos identificar o perfil dos consumidores que tipicamente compram os produtos aqui identificados. E, portanto, com estes insights, reparem que com estes insights adicionais, depois até podemos criar campanhas direcionadas para os clientes que correspondem aos perfis obtidos. Mas vamos então a isso. Eu, para ter conhecimento dos referidos perfis, eu tenho que criar 3 novos nós, cada um deles associado a um dos grupos identificados. E para isso, eu tenho que conseguir... Só um instante. Não é esta, é aqui. Não, é o... Pois, não é esta, não. É o Explore Node. Eu agora tenho que selecionar... Já está. E eu agora já tenho esta ligação selecionada. Eu basta-me clicar sobre o botão do lado direito e vou selecionar aqui esta opção. Eu vou só pôr isto mais pequeno e reparem que já tenho aqui um novo nó que me está a dar os dados apenas referentes a fish and frutos e vegetais. Isto agora, entretanto, não há problema. Agora vou então selecionar as restantes ligações. Já está. Portanto, vou uma vez mais gerar um novo nó. E agora vou ter que selecionar esta ligação com 3. Portanto, tenho que selecionar as ligações uma de cada vez. Isto demora um bocadinho de tempo porque eu, inclusive, eu não instalei o patch de instalação. Já está. E, portanto, eu agora, como tenho 3 ligações, eu não vou utilizar a mesma opção de há pouco e vou utilizar agora esta. E, portanto, já tenho aqui todos os meus 3 novos nós. Reparem que eu vou só abrir. Este é o de frutos e vegetais em conjunto com o peixe. Portanto, inclusive, vou-lhe chamar o grupo de saudáveis. Vou fazer um OK. Este é o de vinho e doces. Portanto, não me ocorre nenhum nome, mas vou pôr, por exemplo, vinho e doces, o próprio nome das variáveis.
Vou fazer OK. E este é aquele nó que nós já tínhamos visto, inclusive, através da associação, que é o de beer, era os vegetais, se não me engano, e os enlatados. Mas pronto, vamos só deixar aqui estes dois nomes. Vou fazer um OK. E, portanto, agora temos apenas que adicionar estes nós ao nosso fluxo de dados. Vou então conectá-los todos. Eles já aqui estão todos bonitinhos. E, portanto, para obter os perfis de cada um destes clientes, eu, antes de mais, e para dar continuidade à minha modelização, vou adicionar novamente um nó type, porque vou ter que configurar novamente as variáveis que pretendo ou não pretendo para este meu novo modelo. Adicionei então aqui o meu novo nó type, vou só pôr as streams mais pequeninas, eu acho que conseguem ver, de qualquer das formas. E, portanto, vou fazer aqui um duplo clique sobre o meu nó e vou ter que alterar o role de cada uma das nossas variáveis. Portanto, conforme devem calcular, neste momento e como queremos obter perfis, portanto, já não me interessam, já não me interessa incorporar no meu modelo informação quanto à categoria dos produtos, por isso eu vou alterar o seu role agora para known. As minhas variáveis de input para o modelo vão então ser tudo quanto são variáveis sociodemográficas. Portanto, estas são as variáveis de input. E eu agora vou querer, por exemplo, prever o perfil daquele grupo, daquela ligação com 3, o da cerveja, o dos vegetais e as carnes enlatadas. Reparem que, se eu quisesse, poderia incluir estes como target. Por questões de tempo não o vou fazer, portanto, eles não vão inclusive entrar no meu modelo e, portanto, vou então clicar em OK. Eu, para obter os perfis pretendidos, vou utilizar, neste caso, uma árvore de decisão e, portanto, vou então ao menu, à secção Modeling e a árvore de decisão é uma técnica de classificação. Vou utilizar esta, a árvore C5, portanto, vou adicionar o nó, ela já aqui está. Vou abrir e, portanto, vou deixar tudo como está, uma vez mais, para simplificar. Vou apenas incluir esta opção que quer um conjunto de regras. Vou clicar em Run. E, portanto, automaticamente é-me criado este novo modelo. Eu vou abrir o mesmo e ele dá-me informação relativa ao perfil de cada um dos clientes que tipicamente compram este tipo de produtos. E, portanto, podemos de imediato constatar que o fator mais determinante para a compra destes produtos é o salário, logo seguido do género. E para sabermos dos perfis dos clientes que tipicamente compram estes produtos, vamos então observar as regras que foram criadas pela árvore de decisão. E verificamos de imediato que, tipicamente, quem compra este tipo de produtos, é logo esta primeira regra. Peço perdão. Tipicamente, quem compra este tipo de produtos são homens, portanto, pessoas do género masculino, com rendimentos inferiores a 16.900 euros anuais. Portanto, nesta base de dados, tínhamos apenas 4 variáveis referentes às características dos clientes. Mas, portanto, quanto mais variáveis tivermos, maior será o nosso conhecimento relativo ao perfil dos clientes que compram certos e determinados produtos e, claro, mais eficazes serão as decisões que iremos tomar com o objetivo de aumentarmos o valor dos nossos clientes. Reparem, inclusive, que com estes insights, em vez de, por exemplo, criarmos uma campanha comum para todos os nossos clientes, e sabemos bem os custos que este tipo de campanhas representa, uma ação de mailing para uma base de dados de milhares e milhares e milhares de clientes representa um valor muito significativo em termos monetários. Mas em alternativa e com estes insights, podemos criar microcampanhas, ou seja, pequenas campanhas, cada uma delas destinadas a grupos de clientes que tipicamente nós já sabemos de antemão que compram o produto X, Y ou Z. Ou seja, as vantagens de incorporar insights analíticos na tomada de decisão são mais que muitas.
Em termos económicos, conforme já tinha dito, as campanhas realizadas serão muito mais rentáveis e, acima de tudo, efetivas e vão representar menos custos. Por outro lado, há a questão da satisfação do cliente e, portanto, não os vamos incomodar com mensagens que nada têm a ver com as suas necessidades. Portanto, antes, pelo contrário, vamos sim ser incisivos e contactá-los somente para lhes dar a conhecer promoções que são do seu interesse. Já agora, permitam-me só aqui uma à parte. Este tipo de análise pode ser aplicada a qualquer tipo de empresa. Nós aqui utilizamos os dados de um retalhista, mas reparem que podíamos utilizar qualquer outro tipo de produtos, como por exemplo produtos financeiros e outras coisas mais. E portanto, chegamos ao fim deste breve exemplo e passaria agora para o último exemplo da manhã de hoje, em que iremos identificar quais os clientes com maior probabilidade de cancelarem os seus serviços com determinada empresa. A empresa essa, como já disse, é uma empresa fictícia da área das telecomunicações. Eu abri então uma nova stream, mas antes de avançar para a construção do modelo, eu vou abrir a base de dados que iremos utilizar. Esta base de dados eu ainda não a tenho aberta. Dê-me só um instante. Eu não a abri por lápis. E ela está aqui. Eu vou só abrir aqui a minha stream em SPSS para que possam ter conhecimento dos dados. Ela está a abrir. Vocês, entretanto, não viram nada por um simples motivo, porque o GoToMeeting ele tem uma opção que permite esconder o ambiente de trabalho. Portanto, eu estou neste momento apenas a abrir o meu SPSS. Vou aqui selecionar a minha nova stream. É esta. O GoToMeeting está a interferir, mas, portanto, não há problema. Eu posso perfeitamente mostrar-vos a base de dados do SPSS por aqui. Portanto, abri um novo nó. Este é um nó do Data Sources que corresponde, aliás, eu penso que neste momento isto não está, o GoToMeeting. Já estão a ver. O GoToMeeting, pronto, já sabe que a tecnologia às vezes prega-nos partidas. Eu penso que agora já estão a ver novamente o meu ecrã. Já sabe como é que são estas tecnologias. Eu estava-vos a dizer então que o GoToMeeting estava a interferir aqui com a minha apresentação. Eu ia abrir um fecheiro em SPSS Statistics, mas não há necessidade para o fazer, porque eu posso fazer tudo a partir do Modeler. O que eu fiz foi vir aqui a Data Sources e escolhi esta opção. A minha fonte de dados é um fecheiro de dados Statistics. A única coisa que eu tenho que fazer é associar o meu fecheiro ao Statistics. Tenho aqui o telco.sav, é este mesmo. Fiz um OK. E, portanto, posso então aqui fazer novamente um preview. Aliás, como nós estamos aqui a falar de mais variáveis do que há pouco, o que eu vou fazer é adicionar aqui uma table. Que está aqui no output. Exatamente. E, portanto, vou só desviá-lo um bocadinho mais para baixo, para termos mais espaço. Vou clicar em Run. E, portanto, vou maximizar. Portanto, isto no Statistics, como tem ali aquela parte do Variable View, acabaria por ficar mais perceptível. Mas, portanto, na prática, nós aqui temos informação, uma vez mais, sociodemográfica de cada um dos clientes desta nossa empresa fictícia de telecomunicações. Estamos a falar da idade, do estado civil, a morada, o rendimento, se está empregado, se não está, o género, a residência. E depois temos aqui todo um conjunto de variáveis que dizem exclusivamente respeito, referem-se somente aos produtos e serviços que ele tem e, portanto, às características dos mesmos. Reparem que depois, para além de toda esta informação acerca dos seus serviços, nós temos aqui esta variável, que é a variável churn, e, portanto, esta é a variável que nós vamos utilizar para prever. E, portanto, conforme podem ver, é uma variável dicotómica, portanto, assumo apenas zeros e uns, ou seja, o zero, o cliente não cancelou e continua ativo. Um é um cliente que, entretanto, cancelou os nossos serviços. E, portanto, aquilo que nós pretendemos é ter um modelo de classificação que aprenda com estes dados, que aprenda com o histórico passado
e que me permita identificar ou dar probabilidades, com base neste histórico, probabilidades para potenciais clientes que podem vir a cancelar. Mas, portanto, eu vou então regressar aqui à construção da minha stream e, portanto, vou, como de costume, adicionar um nó type para configurar todas as minhas variáveis. Eu cliquei duas vezes, já cá está, portanto, vou clicar duas vezes no mesmo, vou maximizar, porque temos um grande conjunto de variáveis. E eu aqui tenho que fazer algumas alterações. Há pouco não tiveram a oportunidade de ver, mas, portanto, o fecheiro tem várias variáveis dicotómicas que aqui têm que ser classificadas como flag. Portanto, eu tenho aqui um apontamento com a identificação destas variáveis, que eu não as tenho todas na memória, e, portanto, quais é que elas são? Portanto, exatamente, de toll free ao wireless está aqui, e o wireless está aonde? Está aqui. Portanto, todas estas variáveis vão ter que ser classificadas como flag. Depois de multiline, cá estão elas, na prática quase todas as nominais. Portanto, de multiline, penso que até é bill, exatamente. Vou ter que as classificar também como flags. E agora, por último, charm também é uma, esta vimos, e charm é também ela uma variável dicotómica, portanto, eu assumo zeros e uns. E, portanto, eu vou ter que alterar para flag. Contudo, eu tenho aqui que alterar o seu role do meu modelo. Portanto, esta é a minha variável target. É esta a variável que eu quero prever e não aqui esta, o custcat. Portanto, esta será input. Portanto, estão então definidas as classificações e o papel de cada uma das minhas variáveis. E, portanto, agora o próximo passo seria, por exemplo, o do pré-processamento de dados. Tarefas de avaliação dos valores em falta, outliers e outras coisas mais. Contudo, antes de avançar para essa fase, eu vou adicionar um nó muito interessante do IBM SPSS Modeler, e que também se encontra aqui na secção de Modeling e Classification, e é o nó Feature Selection. Eu dei 2 pontos, dei 2 cliques, e portanto este nó é muito útil, porquê? Porque ele de forma muito simples, ele vai me identificar quais as variáveis que são importantes para a variável que eu defini como target, que é o charm. Eu vou clicar 2 vezes, vou deixar tudo como está e vou clicar em Run. Já cá tenho um modelo, novamente, eu vou só puxá-los aqui para baixo. Vou abrir o meu diamante e vou então explorar aquilo que ele me diz. Então reparem que ele classifica-me aqui um conjunto de variáveis como importantes para o meu modelo, e depois identifica-me aqui algumas variáveis que me diz de imediato que estas variáveis não vão ser significantes, digamos que para a minha variável-alvo, o charm. O que é que eu vou fazer então? Vou então gerar um nó que me inclua somente as variáveis que são importantes. E para isso venho aqui a opção Generate, e aqui em cima vou selecionar a opção Filter. Vou dizer que pretendo, na prática, todos os fields marcados como importantes. É isto que eu estou aqui a dizer. Vou clicar em OK. Aqui vou clicar novamente em OK. E, portanto, com este nó que, entretanto, me surgiu no meu modelo, agora só vou utilizar as variáveis que ele considerou importantes. Adicionei este nó ali ao type. E, portanto, agora vou adicionar à minha stream um nó também ele muito interessante, que é o nó Data Audit. Vamos então avaliar os nossos dados. Eu vou clicar em Run. E, portanto, reparem que com este nó, eu nesta janela, eu tenho de imediato informação relativa a cada uma das variáveis presentes e disponíveis para análise. Portanto, nesta primeira secção eu tenho informação sobre o mínimo, o máximo, a média e outras coisas mais. E, portanto, eu posso, inclusive, para além disto, obter informações mais avançadas. Cliquei aqui no separador Quality. E reparem que aqui já tenho informação, por exemplo, relativa aos outliers, mas eu aqui não vou efetuar qualquer alteração sobre os mesmos, até porque já estamos a ficar apertados de tempo.
Mas aqui ao lado tenho também informação, por exemplo, sobre os missing values. Eu coloquei-os de forma ascendente e reparo que a variável logToll tem, por exemplo, 47, quase 50% de valores omissos. Vou tratar os mesmos e, portanto, aqui em Input Missing eu vou especificar e aqui em Input When vou escolher a opção Blank and Null Values. Vou dizer que quero que todos eles sejam tratados da mesma forma e que sejam substituídos pela média. Portanto, a todos os valores em falta será imputado o valor da média. Vou clicar em OK. Portanto, para utilizar os dados com este tratamento, uma vez mais, vou ter que gerar um novo nó. Venho aqui ao Generate uma vez mais e vou selecionar esta primeira opção. Aqui vou pôr 50. Vou fazer um OK. OK uma vez mais. E já tenho aqui novamente um novo nó para adicionar à minha stream. E, portanto, os dados estão então agora preparados para aplicar um algoritmo de classificação. E imaginemos que nesta fase eu estaria algo indeciso sobre qual a melhor técnica de classificação a utilizar. E, portanto, se assim fosse, eu posso perfeitamente pedir ajuda ao SPSS e venho aqui a esta secção do Automated, como eu já tinha falado há pouco, e vou escolher o nó Auto-Classifier. Portanto, nós já nos estamos a aproximar do final. Portanto, eu aqui vou clicar em Run, não vou efetuar qualquer tipo de alteração às especificações iniciais. Vou clicar em Run, ele está então a processar. Ele aqui costuma demorar um bocadinho mais porque ele tem que... o que ele me está a fazer é, de todas as técnicas de classificação que existem e que o Modeler dispõe, que são bastantes, ele vai-me identificar quais aquelas que ele considera mais adequadas face aos dados que disponho. E, portanto, conforme vocês podem ver, o Modeler sugere-me uma rede bayesiana, uma regressão logística ou uma árvore de decisão C5. As análises podem ser ordenadas, ou melhor, o melhor algoritmo pode ser ordenado de acordo com parâmetros específicos, como por exemplo aqui o LIFT, em que a regressão logística é de facto uma das sugestões e é a que nós vamos utilizar no nosso modelo. Eu, contudo, não vou classificar tendo como base o Automated. O que eu vou fazer é muito simplesmente fazer o normal. Portanto, eu venho aqui à modelização e vou indicar que quero adicionar uma regressão logística ao meu nó. Vou clicar duas vezes e, portanto, agora a única coisa que eu tenho que fazer é configurar os parâmetros de regressão. Eu aqui, portanto, no procedimento eu vou escolher binomial. Isto porquê? Isto porque a nossa variável tem apenas duas opções de escolha, sim ou não. Como método, vou utilizar o método forwards. Este método, de forma muito resumida, o que me faz é ir adicionando variáveis de input ao meu modelo, uma de cada vez. E, portanto, para este processo, quando a inserção de uma nova variável de input não me vai trazer valor acrescentado ao meu modelo de classificação. Eu agora vou apenas configurar aqui os outputs que ele me vai dar. Portanto, venho aqui ao Expert, vou selecionar Expert, selecionar a opção Outputs e indico que pretendo ver o histórico das iterações e a estimação dos parâmetros. Vou clicar em OK e, portanto, está tudo pronto para fazer um Run. Uma vez mais, já aqui tenho o meu modelo. Vou então fazer dois cliques. Portanto, aqui já tenho informação de imediato sobre o meu modelo de classificação. Inclusive, já sei que a variável target, portanto, isto não é novidade, é o share, mas de inputs, reparem que ele, através do método forwards, ele escolheu apenas 8 inputs. Portanto, o tenor, que corresponde ao número de meses com o atual serviço, o employee, que diz respeito ao número de anos no atual emprego, e as restantes variáveis correspondem aos serviços que têm contratados, como por exemplo se tem ou não serviços de internet. Ou seja, na prática, começamos já nesta fase a perceber ou a ter aqui alguns indicadores de quais são as principais razões que levam, ou fatores que levam a uma rescisão. E que podem, por exemplo, isto sou eu agora a divagar, podem, por exemplo, estar relacionadas com um mau serviço de internet, pegando aqui na internet como exemplo,
ou pelo facto de um concorrente estar a fornecer esses serviços com condições mais favoráveis. Mas isto, conforme tinha dito, sou a divagar, isto são suposições. Para apurar os motivos de forma mais detalhada, teríamos que dispor de mais variáveis e dar continuidade à exploração dos nossos dados. Mas não temos tempo para tal, por isso vamos continuar a avaliação do nosso modelo de classificação. E, portanto, eu estou a acelerar, mas também já estamos a aproximar-nos do final, 2 minutos mais apenas. E reparem que eu aqui neste separador, eu tenho já o separador Advanced, tenho aqui todo um conjunto de tabelas que são o meu output, vou aqui para o início. E vou começar por observar aqui a tabela Case Processing Summary, que se encontra aqui em cima, não é? E é a nossa primeira tabela. E aqui eu verifico que todos foram incluídos na minha análise, todos os meus 1000 registros. Portanto, 100% dos meus dados foram utilizados, não dispomos de missings e não houve um único registro que não tenha sido utilizado na análise. Conforme podem ver, temos aqui várias variáveis de output, várias tabelas. Eu vou-me centrar somente numa, que há de estar aqui a aparecer. Dê-me só um instante. Aquelas são tantas coisas às vezes. Cá está ela, exatamente. Portanto, é esta a tabela que eu quero visualizar, a Classification Table. E, portanto, esta tabela mostra-nos os resultados do nosso modelo à medida que uma variável de input é incluída no modelo. Como veem, o modelo começa somente com uma só variável. E como seria de esperar, pronto, não apresenta resultados lá muito favoráveis. Reparem que ela identifica somente 29,9% dos churners, ou seja, dos clientes que querem cancelar. Eu deixo mais um bocadinho e tenho então o meu último passo da minha regressão e que me envolve então 8 variáveis de input e aqui o nosso modelo apresenta já melhorias e, portanto, já me está a identificar 47% dos clientes que cancelaram. Agora, é claro que este resultado podia ser melhorado, não é? Teríamos de ter mais variáveis, mas, portanto, isto é só uma demonstração e, portanto, eu vou sair então aqui deste modelo, porque a interpretação destes dados ainda não acabou aqui. Eu agora o que eu vou fazer é adicionar aqui ao meu modelo um nó table. E, portanto, vou fazer 2 cliques e reparem que agora vamos ter aqui novas variáveis. Eu vou passar já aqui para o lado e, portanto, eu agora, para cada um dos clientes, reparem que eu tenho uma probabilidade associada de não cancelamento e uma probabilidade associada de cancelamento. Na prática, a maior ganha. Portanto, reparem que ele aqui, a probabilidade de churn é de 77%, ou vamos arredondar para 80%, e, portanto, ele assume aqui este valor, e, portanto, é um cliente que, à partida, não vai cancelar. Portanto, tem 78% de ficar. E, portanto, o que poderíamos fazer com estes insights? Portanto, depende agora da nossa estratégia. Portanto, o primeiro passo talvez fosse o de verificar quais dos nossos churners é que são mais lucrativos. Isto porque, de acordo com o nosso negócio, existirão certamente clientes cuja margem não justifica o investimento que vai ser feito. Uma vez identificados os clientes que pretendemos manter, poderíamos, por exemplo, enviar uma lista para o nosso call center para que todos os clientes sejam contactados, por exemplo, por uma linha de retenção com ofertas específicas, ou então podemos inserir estes insights nos nossos sistemas operacionais, como, por exemplo, no CRM ou num POS, ou seja, um Point of Sales, para que sempre que ocorra uma interação para com um desses clientes, os funcionários responsáveis pelo atendimento tenham acesso a estes insights e assim tenham também conhecimento que o cliente com quem estão a falar é um potencial churner. Mas não só, tal como tinha dito há pouco, com um pouco mais de exploração, é possível identificarmos o motivo pelo qual eles querem cancelar e, inclusive, qual a oferta mais adequada às suas necessidades e que possivelmente os vai fazer mudar de ideias. E esta informação é também importante disponibilizar para os colegas da nossa organização que atendem diretamente os clientes. E, portanto, eu cheguei ao fim aqui da apresentação e só em jeito de resumo
eu iria regressar só aqui a um último slide, só para resumir um pouco aquilo que foi o nosso objetivo. E o nosso objetivo com esta apresentação foi a de demonstrar que com o SPSS Modeler tem de facto a possibilidade de explorar os seus dados de forma mais eficiente, detectando padrões e tendências que não são detectadas através da estatística comum, chamemos-lhe assim, e que podem dar respostas a questões de negócio e agir em áreas tão distintas como atuar sobre os vastos comentários dos nossos clientes em blogs ou em fóruns, alinhar os produtos de acordo com as preferências dos consumidores, rentabilizar ou capitalizar as oportunidades de cross e upsell, e isto entre muitas outras ações, como por exemplo a retenção de clientes, que foi um dos exemplos práticos de hoje. E portanto, com este slide chegamos ao fim deste webinar. Eu avançaria agora para o esclarecimento de quaisquer questões que eventualmente possam ter. Mas, portanto, como já ultrapassamos o nosso tempo, se calhar depois nós damos, se houverem algumas questões, nós damos a resposta por e-mail de seguida. E, portanto, eu acabei de reparar que demorei mais que o previsto, portanto já é quase 1 hora. De qualquer das formas, eu espero que tenham gostado desta apresentação. E, portanto, para informações ou questões sobre esta apresentação, ou qualquer dúvida técnica que tenham, ou até mesmo comercial, não hesitem, estamos ao vosso dispor. Portanto, podem me contactar, têm aqui todos os meus dados, os contactos telefónicos e o e-mail, portanto, estou ao dispor para o que puderem ajudar. Portanto, se calhar, então, até depois das férias, para organizarmos então um novo webinar. Muito obrigado e bom dia.